Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal, para juntos agora prepararmos o nosso estudo bíblico de congregação da semana 2 a 8 de setembro. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui para semanalmente prepararmos as nossas reuniões. Nesse vídeo, como dito inicialmente, estaremos preparando o nosso estudo bíblico de congregação e hoje nós daremos início ao capítulo 15. Iremos fazer a consideração do parágrafo número 1 ao número 7. Mas vamos iniciar fazendo a introdução da seção 6. Agora vamos voltar e visitar os irmãos. Que papel importante o superintendente de circuito desempenha na congregação cristã? Como somos abençoados quando aceitamos de coração as designações que recebemos? Como podemos raciocinar de modo eficaz usando as Escrituras e por que precisamos nos adaptar às pessoas a quem pregamos? Descobriremos a resposta a essas e a outras perguntas ao acompanharmos o apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. Então, o capítulo 15 tem o seguinte tema: fortalecendo as congregações. Ministro e viajante ajudam as congregações a serem firmadas na fé. Então, vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 1, 2 e 3. À medida que os viajantes seguem caminho através de estradas acidentadas entre uma cidade e outra, o apóstolo Paulo está pensativo ao olhar para o jovem ao seu lado. O nome do rapaz é Timóteo. Cheio de energia, Timóteo talvez tenha uns 20 anos. Cada passo nessa nova viagem o leva para mais longe de casa. Conforme o dia vai chegando ao fim, a região de Listra e Icônio fica cada vez mais para trás. O que os aguarda? Paulo tem uma boa noção, pois essa é a segunda viagem missionária. Ele sabe que haverá muitos perigos e dificuldades. Mas como esse jovem ao seu lado vai se sair? Paulo confia em Timóteo, talvez mais do que esse humilde jovem confia em si mesmo. Acontecimentos recentes deixaram Paulo mais convencido do que nunca de que ele precisa do companheiro certo de viagem. Paulo sabe que o trabalho à frente, visitar as congregações e fortalecê-las, exigirá que os ministros viajantes sejam unidos e bem determinados. Por que Paulo talvez se sinta assim? Um dos fatores pode ser um desacordo que levou Paulo e Barnabé a se separarem. Nesse capítulo, aprenderemos muito sobre a melhor maneira de resolver desacordos. Também vamos aprender por que Paulo escolheu Timóteo como companheiro de viagem e entender melhor o papel vital dos que servem como superintendentes de circuito. Então a pergunta parte A: quem era o novo companheiro de viagem de Paulo e como ele era? Então, era Timóteo, e ele era um rapaz com muita energia, com 20 anos de idade. A pergunta parte B: o que aprenderemos neste capítulo? Então aprenderemos sobre como resolver desacordos e aprenderemos também por que Paulo escolheu Timóteo e entenderemos o papel vital dos superintendentes de circuito. Subtítulo: Agora vamos voltar e visitar os irmãos. Leitura do 4. No capítulo anterior, vimos como um grupo de 4 irmãos, Paulo, Barnabé, Judas e Silas, encorajou a congregação em Antioquia com a decisão do corpo governante a respeito da circuncisão. O que Paulo fez a seguir? Ele apresentou a Barnabé um novo plano de viagem, dizendo: agora vamos voltar e visitar os irmãos em cada uma das cidades em que proclamamos a palavra de Jeová para ver como estão. Paulo não estava sugerindo uma mera visita social a esses cristãos recém-convertidos. O livro de Atos revela os verdadeiros objetivos da segunda viagem missionária de Paulo. Primeiro, ele continuaria a transmitir as decisões tomadas pelo corpo governante. Segundo, como superintendente viajante, Paulo estava decidido a encorajar as congregações em sentido espiritual
ajudando-as a serem firmadas na fé. Como a organização das Testemunhas de Jeová hoje segue esse modelo estabelecido pelos apóstolos? Pergunta: quais eram os objetivos da segunda viagem missionária de Paulo? Então era continuar transmitindo as decisões tomadas pelo corpo governante, e Paulo estava decidido a encorajar os irmãos em sentido espiritual, ajudando a ser firmados na fé. Leitura do 5. Hoje, Cristo usa o corpo governante das Testemunhas de Jeová para orientar sua congregação. Por meio de cartas, publicações, tanto impressas como online, reuniões e outros meios de comunicação, esses fiéis homens ungidos dão orientação e encorajamento às congregações no mundo inteiro. O corpo governante também procura manter contato mais direto com as congregações por meio dos superintendentes viajantes. O próprio corpo governante designa milhares de anciãos qualificados em todo o mundo para servirem como superintendentes de circuito. Pergunta: como o corpo governante hoje dá orientação e encorajamento às congregações? Então eles fazem isso por meio de cartas, publicações, reuniões e outros meios de comunicação. Eles também procuram manter contato com as congregações por meio dos superintendentes de circuito. Leitura do 6 e 7. Os superintendentes viajantes atuais se concentram em dar atenção individual e encorajamento espiritual a todos os irmãos nas congregações que visitam. Como? Por seguir o modelo estabelecido por cristãos do primeiro século como Paulo. Ele deu o seguinte incentivo a outro superintendente como ele: pregue a palavra, faça isso urgentemente, em tempos favoráveis e em tempos difíceis. Repreenda, censure, exorte, com toda a paciência e arte de ensino. Faça a obra de um evangelizador. Em harmonia com essas palavras, o superintendente de circuito e sua esposa, se for casado, participa com os publicadores locais em diversos aspectos do ministério. Esses irmãos e irmãs viajantes são zelosos na pregação e habilidosos instrutores, características que têm um efeito positivo sobre o rebanho. Os que participam nessa modalidade de serviço se destacam por seu amor abnegado, de boa vontade, dão de si mesmos, enfrentando condições climáticas desfavoráveis e até mesmo viajando por regiões perigosas. Os superintendentes de circuito também encorajam, ensinam e aconselham as congregações por meio de discursos baseados na Bíblia. Todos os irmãos na congregação são beneficiados por observar a conduta desses ministros viajantes e imitar a sua fé. Pergunta: quais são algumas responsabilidades dos superintendentes de circuito? Então é encorajar, espiritualmente os irmãos, participar no serviço de campo em suas diversas modalidades com os irmãos e também eles ensinam e aconselham os irmãos por meio de discursos. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa consideração, a preparação desse estudo, e espero que possa ter contribuído também para a sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até a um próximo vídeo, se Deus quiser.